Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo nesse dia frio em São Paulo, nesta noite, com Rafael Sanches. Boa noite, Rafael. Boa noite, como vai? Boa noite a todos. Boa noite, Paula. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. Que gostoso. Já estamos Agradeço pelo convite, inclusive. para a gente é uma honra. Falamos, né? Conversamos, trabalhamos em 2020, agora novamente com o tema que o mais legal essa vez, Rafa, é que a gente fez uma enquete com as pessoas, né, online, e eles escolheram esse tema. Então, a gente escolheu você para apresentar esse tema que foi escolhido pelo pessoal. Muito bacana. Quanta honra, muito grato. Então agora foi assim. Bom, vou começar aqui, pessoal, só para confirmar se estão todos me ouvindo bem. Deixa eu ver aqui o pessoal já falando no chat. Boa noite. E agora vou compartilhar, então, pessoal, aqui o slide de apresentação, para que vocês conheçam quem é o nosso ilustre convidado desta noite, que é o Rafael. E hoje a gente vai falar sobre dicas de cálculo simplificado. E como ontem, né, a gente faz uma complementação. Ontem a gente apresentou os conceitos, a gente apresentou um cálculo simples através de uma planilha de Excel. Hoje o Rafael apresenta de uma maneira mais ainda profissional, quando a gente envolve um software que é um dos melhores que a gente tem, que é um software alemão, Dialux. Então, um pouco sobre a LEDVence, enquanto as pessoas vão chegando. Então, pessoal, nós estamos presentes em mais de 140 países, somos uma empresa que esse ano vamos completar 5 anos de existência. Nós temos aí um passado, um histórico de bastante experiência, considerando o nosso tempo de Osnabrück, quando nós trabalhávamos, inclusive, com o Rafael, que trabalhou conosco na OSA, certo, Rafa? Certíssimo. Então, hoje nós temos, gente, uma linha completa de lâmpadas, luminárias, produtos inteligentes, conectáveis, fitas LED, drivers, acessórios. Então, estamos com um portfólio bem completo, até para quem estiver interessado, os nossos catálogos que estão disponíveis aí para download. Eu estava comentando com o Rafa, são 250 páginas de conteúdo de produto, bem legal. E aí, pessoal, onde vocês podem receber mais informações e encontrar mais informações sobre a nossa empresa, sobre a LEDVence? A gente está no LinkedIn Global, nós estamos também nas mídias sociais, no LEDVence BR no Instagram, LEDVence Brasil no Facebook. Estamos com uma campanha de Dia dos Namorados, que nós lançamos ontem, muito bacana, para quem quiser participar e concorrer ao sorteio de uma luminária, de uma lâmpada, vocês podem entrar lá. Todas as nossas dicas e todos os nossos conteúdos são divulgados inicialmente no Telegram, então toda novidade sai lá primeiro. Se vocês acessarem o Telegram da LEDVence, vocês estarão antenados sobre os nossos eventos e sobre os nossos lançamentos. Também temos diversos vídeos de instalação de nossos produtos de demonstração no YouTube, e também é lá que nós publicamos todos os nossos eventos online. Então, já prometo a vocês, então, que até a sexta-feira nós já teremos os webinars desse mês publicados lá, onde vocês podem visualizar quantas vezes quiserem para conseguir acompanhar e efetivamente colocar em prática aquilo que vocês estão aprendendo essa semana. E também temos a nossa página no nosso site, ledvence.com.br. Bom, no webinar de hoje, nós temos esse conteúdo todo que a gente vai estar passando e vocês vão estar junto conosco. Nós já distribuímos para vocês os links para vocês baixarem esse software que é o Dialux, para vocês baixarem o conteúdo nosso também da nossa biblioteca de informações de curvas IES. Então, vocês podem trabalhar junto, né, com o Rafa. E em qualquer momento que qualquer um de vocês tenha alguma dúvida, vocês podem falar comigo através do chat e eu vou ler a pergunta de vocês para o Rafa e ele, diferente de ontem, nós vamos estar respondendo real time, né, Rafa? Eles perguntam, você responde na hora para a gente não passar para a etapa seguinte sem compreender a etapa que está no momento. Exatamente, é importante a gente ir para e passo, sanando as dúvidas, porque todo o desenrolar do software depende do entendimento de cada um dos passos. Então é importante que todos estejamos aí antenados e vão mantendo o contato com a Paula para que a gente então consiga quitar as dúvidas. Perfeito, beleza, muito bem. Agora eu quero contar para vocês um pouco sobre o Rafael. Para quem não conhece, Rafael, ele é um profissional graduado em arquitetura e urbanismo pela USP. Ele atuou como arquiteto no departamento de projetos e soluções da OSA no Brasil. A gente se conheceu e trabalhou junto.
Atuou também como gerente de projetos na Mingrone Iluminação e Consultoria, então ele tem uma bagagem maravilhosa, né, Rafa? Tive a oportunidade de vivenciar muitas situações, né, dentro da própria OSA, dentro do mercado, profissionais incríveis aí com os quais eu tive a oportunidade de trabalhar muito proximamente. E há algum tempo também, há alguns anos, junto da Mingrone Iluminação, uma das maiores consultorias de iluminação do nosso mercado. Né? Que legal, muito bem. Hoje o Rafa atua como consultor independente de luminotécnica e lighting design na Thie Von Ha, então também é um escritório de bastante relevância na nossa cidade, no nosso país, e ele é professor do curso de pós-graduação do Instituto de Pós-Graduação IPOG, que também é um parceiro bacana nosso, inclusive nos nossos e-books desse conteúdo que a gente está passando, a gente até cita o IPOG e o Lori Crisel, que é o coordenador do IPOG, nesse e-book que a gente divulga para vocês hoje. E também o Rafa, ele foi acreditado pela própria Dialux, né, num instituto alemão, qual mesmo, Rafa? É o Deutsches Institut für angewandte Lichttechnik. Muito bem. Os 3 anos de alemão que eu fiz, Graças a Deus, tá vendo? Serviram para pelo menos. Para eu não passar vergonha. Fonemas. Excelente, excelente. Muito bem, pessoal. Bom, ao final do evento, eu vou novamente disponibilizar para vocês o link para vocês participarem do sorteio de uma luminária, tá bom? Mas deixa vocês conhecerem o conteúdo primeiro e a gente volta nisso depois. Já vou tirar aqui, então, a minha apresentação para que o Rafa possa compartilhar a tela dele e para que assim a gente comece o evento de hoje. Rafa, muito obrigado. Qualquer coisa, estou por aqui. Perfeito. Eu é que agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. É uma honra estar com vocês. É uma honra poder falar sobre um assunto que é de interesse coletivo. Fico muito feliz que vocês tenham escolhido esse tema e que a Ledvance tenha escolhido a mim para poder transcorrer com esse conteúdo. Estou vendo muitas pessoas muito queridas de muito tempo. Fico muito feliz de pelos online de estar com vocês de alguma maneira aqui. Fico realmente muito feliz. Bom, então, sigamos aqui. Fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, o momento em que vocês quiserem, tá bom? Então é importante a gente, mais uma vez, estar para e passo aí com o andamento do software. Veja, o que é importante a gente levar em conta? O Dialux, ele nos permite, antes de qualquer coisa, ele é um dos softwares mais utilizados mundo afora pelos projetistas de iluminação, escritórios de arquitetura, escritórios de engenharia, fabricantes de iluminação e assim sucessivamente. Por quê? Porque ele é aberto, né? Então a gente consegue trazer arquivos IES, ou as fotometrias, por assim dizer, de quaisquer fabricantes, inclusive dentro de um mesmo projeto, juntamente, né? Pelo fato dele ser gratuito para o usuário, né? Então, no final das contas, é uma vantagem enorme, né? Por ele ter uma interface de uso muito simplificada, então, a partir de um primeiro momento em que você começa a manusear o software, é intuitivo você encontrar algumas ferramentas, né? E inclusive, pelo fato de que os resultados extraídos deles são muito didáticos e muito confiáveis, né? O que é importante a gente falar desde o princípio? Dá para mergulhar fundo no software e fazer cálculos extremamente profundos e detalhados, bastante elaborados, né? Mas para isso seria necessário a gente se aprofundar num formato de software que ele é um pouco mais complexo, ele tem muito mais ferramentas, isso levaria aí pelo menos umas 30 horas, 20 a 30 horas, digamos assim. Então, assim, para aproveitar o tempo que a gente tem e para ser assertivo, né? Então, a gente vai basicamente ver uma ferramenta simplificada, em que eu determino o tamanho do ambiente, né? Eu escolho qual é o uso desse espaço, né? Porque ele tem, digamos, um banco de dados de normas internamente, que se eu digo que é um consultório, que é uma sala de aula, ele consegue entender quais são os requisitos técnicos que eu preciso, escolho uma luminária e a partir daí, então, eu faço uma distribuição automática, gero um quantitativo, gero um relatório e consigo apresentar isso de uma forma extremamente profissional. Bom, só para constar, essa palestra, né, esse webinar, ele vai ficar gravado de alguma forma
Então, posteriormente, se alguém em algum momento tiver alguma dificuldade, depois vai ser possível voltar a assistir, consultar e assim por diante, tá? De qualquer maneira, também o pessoal da Ledvance desenvolveu um e-book extremamente completo. Eu fiquei super surpreso positivamente quando vi, porque ele está muito passo a passo, está extremamente didático. Tá? Então, até aproveito para parabenizar pelo desenvolvimento do material, que ficou impecável, impecável. Bom, antes de qualquer coisa, então, nós temos o Dialux Evo 9.2 instalado. Eu abri aqui, eu executei. E antes de qualquer coisa, temos aqui 5 modos de instalação, 5 modos de desenvolvimento de projeto, né? Para que então eu consiga clicar e começar a desenvolver aqui o cálculo, eu vou fazer algo importante. Quando a gente instala o software e vai executá-lo pela primeira vez, normalmente ele está aqui, ó, instalado em inglês, né? O que eu vou fazer? Eu vou mudar o idioma. Então eu venho aqui no canto superior à esquerda, vou clicar em File, vou selecionar aqui, ó, Settings, e aí eu venho em General Settings, certo? O caminho é esse, ok? Vou clicar aqui. Ele vai abrir uma janela através do qual eu vou configurar alguns elementos aqui, algumas características que são importantes. Primeira delas, idioma. Olha só, aqui, ó, Language Settings, as definições sobre idiomas, né, essa janelinha superior aqui, bem central. Aqui onde está em inglês, eu vou colocar português, português de Portugal. Não tem português brasileiro, português de Portugal. A impressão eu consigo selecionar o idioma separadamente dos materiais que eu vou conseguir exportar, relatório e assim por diante, que eu desenvolver dentro do software. Então aqui eu vou colocar então português também. Então, por um acaso, amanhã ou depois eu vou fazer um projeto para um outro país da América Latina, e quiser fazer um relatório em espanhol, posso selecionar aqui espanhol como um idioma de impressão e muito que bem, tá? Vale ajustar aqui também os lembretes de mensagem de alerta para salvar. Para quem acabou de instalar, possivelmente vai estar em 5 minutos. Recomendo que se coloque em 15 minutos, porque senão fica muito repetitivo, acaba atrapalhando um pouco o andar. Né? Conforme você muda alguma coisa nessa janela de configurações, surge uma mensagem aqui, olha, só no canto inferior direito. É necessário reiniciar. Né? Então, é necessário reiniciar. Quando eu venho aqui, eu clico, né, nessas mensagens, essa caixinha aqui de mensagens, e ele me indica que algumas alterações só estarão válidas a partir do momento em que eu reiniciar o software. Então, eu venho aqui, clico em reiniciar. Ele vai fechar e vai abrir novamente. Né? Então, está aqui pensando um pouquinho. E aí agora, quando ele abrir, ele já vai estar em português. Tá? Para quem preferir manter em inglês, sem problemas. Normalmente, como eu leciono o software, normalmente eu mantenho na língua que atenda a todo mundo, mantenho em português. Tá? Está abrindo. E uma vez que esteja completo, vou mostrar para vocês, comentar brevemente os formatos de cálculo que acontecem então. Então, a gente tem desde um módulo de cálculo em que eu consigo trazer projetos de fora, esse primeiro. Eu consigo trazer uma planta em DWG e modelar todo o espaço, tendo como base um desenho bidimensional. Aqui eu consigo fazer uma sala mais com mobiliário, com revestimentos diferentes nas paredes e assim por diante. Iluminação de rua, para quem trabalha com iluminação pública, e planeamento de ambiente interior simples, que é justamente a ferramenta que a gente vai manusear, que a gente vai aprender nesta noite. Tá? Então, eu venho aqui, olha, nessa quinta opção, planeamento de ambiente interior simples, eu vou clicar nessa opção. Vocês notam que eu tenho alguns projetos ali listados naquela janela do meio, que são os últimos projetos que eu desenvolvi. Né? Então, para quem acabou de instalar o software, possivelmente vai estar vazio, mas posteriormente, conforme vocês forem fazendo os arquivos de vocês, vai ficar listado ali
menu rápido de acesso. Bom, então essa é a nossa tela inicial do Dialux. Basicamente, o que nós temos que levar em conta é um software feito para funcionar no Windows, né? Então, se alguém quiser instalar, usar num MacBook ou coisa que o valha, é necessário emular o ambiente do Windows para que então se consiga executar o software. Da mesma forma, então, que outros softwares que operam dentro do Windows, as ferramentas de Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Z funcionam normalmente, tá? Bom, em termos de estrutura do software, o que a gente tem? A gente tem estes menus, estes comandos aqui, nessa linha de comando superior, e ele segue uma ordem intuitiva. Então, primeiro eu construo, depois eu coloco a iluminação, e depois eu extraio uma documentação a partir do que eu fizer aqui de estudo. Tá? Da mesma forma, enquanto eu estiver aqui, por exemplo, com a ferramenta de construção acionada, eu tenho sub-ícones aqui, sub-ferramentas que estão listadas de cima para baixo, que vão sucessivamente me dizendo o que eu posso fazer. Então, primeiro eu determino tamanho e uso, depois eu determino cores ou ordens de grandeza de refletância de piso, parede, teto, e assim vai. Tá? Bom, esta área aqui, esse grande retângulo branco, então, é o espaço que eu tenho para trabalhar. Tem planta, tenho vista frontal, vista lateral, perspectiva e assim por diante. Aqui eu tenho formas de visualização, né? Então, veja, aqui eu estou visualizando já a minha planta, né? Minha vista superior, digamos assim, que está representada por esse L, né? Esse exibir planta baixa. Veja que conforme eu coloco o meu cursor em cima desse ícone, ele já me mostra do que se trata. Se eu coloco o meu cursor aqui nessa seta cinza clara, olha só, e clico, eu consigo ver vistas laterais, né? Vista posterior e, inclusive, a minha perspectiva, a representação 3D. Né? Bom, então esta é uma das formas que eu tenho para visualizar esse espaço, né? A sua tridimensionalidade. Me diga, Paula. Rafa, o Paulo está perguntando se você tem uma dica para deixar o programa mais leve. Olha, na verdade, o programa ele é realmente pesado, tá? O que normalmente acaba ajudando é você formatar, deixar o computador bem redondinho, bem leve, assim, com os plugins todos bem atualizados, com o Windows atualizado, porque aí ele tende a funcionar melhor. Eu já tive que fazer isso em uma das versões. Já tive que formatar o computador em uma ocasião para conseguir instalar e o software rodar sem percalços. Então, acho que a dica seria essa. Tá? De qualquer maneira, esse formato, né, que é o cálculo leve, ele exige bem menos do computador, porque ele roda rápido, eu não coloco objetos, eu não coloco revestimentos nem nada, então ele é um cálculo bastante simplificado. Ele é mais fácil que ele rode sem travar o computador do que o formato completo, tá bom? Muito bem, agradeço pela pergunta, é muito bom. A gente estava acostumado antes, né, com o Dialux 4.11, que eu costumo brincar com os alunos, ele praticamente podia ser instalado até em micro-ondas, modo de dizer, né, de tão leve que era. Mas o Evo, ele realmente é um pouquinho mais pesado, tá? Bom, então aqui nós temos o 3D. Como é que eu manuseio o meu 3D? Muito simples. O scroll do mouse, esse botãozinho, essa roletinha do mouse, conforme eu rodo para frente e para trás, eu aproximo ou eu me afasto, tá? Se eu clico no scroll do mouse e arrasto, funciona como se fosse o zoom pan do AutoCAD. Ele faz essa mãozinha aqui, ó, e eu arrasto de um lado para o outro, tá? Muito bem. Se eu clico com o meu botão direito do mouse, o que eu uso via de regra, né? E eu giro, olha só, ele faz uma seta curva e eu consigo rotacionar o 3D à vontade, tá? Então, são algumas formas de manusear o projeto como um todo. Eu vou voltar aqui para a planta, porque agora, então,
eu vou configurar esse meu espaço teste e entender o que dá para a gente fazer, tá? Bom, ponto importante, antes, tô parecendo o comercial da... comercial, aqueles canais de comercial, né? Mas não é só isso, né? Mas então, não é só isso. Você pode visualizar o espaço, né? A sala propriamente dita, né? Olha só. Então, e aí, o que a gente tem como característica importante? Ele meio que apaga a parede que existe entre, ou a superfície da arquitetura que tem entre você e o interior do espaço. Então, aqui nesse caso, ele está apagando uma das paredes. Se eu olhar de cima, ele apaga o teto. Se eu olhar de baixo, ele apaga o piso. Tá? Então, isso é característico de quem visualiza aqui sala. Ou, eventualmente, eu vou ter o andar 1, que eu vou olhar basicamente por cima, só por cima, né? E são esses dois que a gente vai usar nessa circunstância. Normalmente, eu vou ficar aqui em sala 1. Muito bem. Aqui, em nome, eu vou ter a opção, então, de alterar as características aqui, alterar o nome desse projeto. Tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, vou fazer um consultório. Consultório não, uma sala de aula. Sala de aula. Vou colocar aqui. Sala de aula, treinamento Ledvance. Ó. Treinamento Ledvance. Tá? Muito bem. Quando eu mudo o nome, olha só, ele automaticamente muda o nome lá também. Posso mudar esse nome, o tamanho desse nome, nesse formato aqui leve? Não. Nesse modelo simplificado de cálculo não tem como alterar. No Dialux completo dá, mas nesse não. Bom, aqui em tamanho, então eu vou alterar as dimensões desse meu espaço. Então, eu vou, esse primeiro valor, ele vai me dizer aqui esta dimensão, né? Digamos, neste meu eixo, digamos, X. Então, eu vou dizer aqui que uma das dimensões da minha sala é, sei lá, 10 metros. Pronto. Conforme eu dou um Enter, olha só, ele já alterou essa dimensão. 10 metros por 8 metros, que tal? É uma sala generosa, vai? E o meu pé direito, que agora está em 2,80, o terceiro valor sempre vai ser como é um software, inclusive, vetorial, né? Então, o primeiro valor sempre é X, o segundo sempre é Y, o terceiro sempre é Z. Ou seja, sempre está relacionado à altura. A altura de pé direito, ou a altura de instalação de luminária, e assim por diante, tá? Muito bem. Então, vou deixar aqui pé direito 3 metros. Vou deixar aqui pé direito com 3 metros. Conforme eu alterei isso e dei Enter, veja, o espaço já mudou completamente, certo? Muito bem. Agora, veja bem, a espessura de parede, 20 centímetros, isso vale para caso eu vá olhar, por exemplo, aqui, ó, em andar 1, que vai considerar, então, a visualização das paredes. Não faz diferença nenhuma, tá? Isso. Deixa eu ver aqui, Bom, a Paula tá ligada nas perguntas, né? Depois você me dá um toque, tá, Paula, por favor, nas Já perguntas. posso falar para você, porque tem Por uma favor. pergunta sobre dicas de sites com objetos mais leves, mas como você ainda Ah, não vamos falar de objeto, não sei se você quer falar disso agora. a gente pode falar no final, porque nesse modelo de cálculo, a gente não tem inserção de objeto. Mas lá no final eu dou uma dica. Para quem trabalha com o formato completo do software, tem algumas dicas sim, sem problemas. Tá bom. A gente fala no E final. também se tem algum site que compila catálogos e curvas IES, a Isabela está perguntando, que a gente está disponibilizando só os da Ledvance, né? Tá. Veja, Isabela, na verdade, o que acontece? A gente tem uma base de dados online de luminárias alimentado pela Dial, que é a empresa que desenvolve o Dialux, né? Que é o lumsearch.com. Tá? No final a gente pode abrir também. Inclusive tem a Ledvance Alemanha mantém um canal lá, mas de luminárias que são comercializadas na Europa. Algumas estão aqui, nem todas estão. Né? Mas de qualquer maneira, qual que é a grande dica? Vale você procurar os catálogos, os sites dos fabricantes com os quais você trabalha mais e salvar diretamente do site deles. Tá? Então, os grandes fabricantes, geralmente, os confiáveis têm. Tá? Fabricante que não tem arquivo IS das suas luminárias, muitas vezes não vai ser confiável. Tá? Então,
É importante também que você tenha arquivos que tenham sido gerados em um goniofotômetro, não num Photopia, que é um software que gera 3D, que gera arquivos eletrônicos, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês, inclusive as luminárias que a gente vai manusear, são as luminárias da LED Advance no Google Drive deles. Então, ali, as da LED Advance, eles têm o cuidado de manter tudo devidamente atualizado, direitinho. Inclusive, eu mesmo, no meu dia a dia, costumo pegar de lá. Que já está na mão, a última versão já está sempre lá. Tá? Então, a Muito dica é bem. Rafa, essa. o Ângelo quer saber se você consegue aumentar um pouco a tela da apresentação. A tela da apresentação, talvez, deixa eu ver. Deixa eu ver se aqui aparece o zoom. Visão, deixa eu ver. Melhora? Melhorou? Ficou mais fácil assim? Ângela, vai me falando aí. Eu já estou vendo bem aqui, eu estou com o notebook pequenininho. Eu Sinaliza consigo pra ler os gente. botões. E a Iana está perguntando, tá dizendo que no dela só aparece a opção terreno 1 lá em cima e não tem as opções de sala e edifício. Tá. Preciso perguntar para você, Ana. Você, ao abrir o software, ao executar o software, você precisa ter clicado na quinta opção, tá? Precisa estar lá a quinta opção, planeamento de ambiente interior simples, É o tá? que a gente vai mostrar hoje, né? Isso. E a Raquel está dizendo que o fundo dela 3D tem um céu. O meu também tem céu, viu, Raquel? Ah, é? É que o meu agora sumiu. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Aqui, pronto. O céu tem a ver com uma opção de exibição aqui. Depois eu vou mostrar. Aliás, eu mostro agora já, ó. Tá vendo aqui esse monitorzinho simpático no canto superior? Quando a gente clica nele, tem uma série de ferramentas que vão aparecer aqui. Dentre elas, olha só, mostrar textura do céu. Quando você clica em mostrar textura do céu, tá vendo? E você gira, você consegue ver ali o céu. Serve para quê? Para esse módulo simplificado, não serve para nada. Para. Não serve para nada, assim, ai que bonitinho, tem a nuvenzinha só. Eu normalmente prefiro manter aqui sem. Eu acho que a gente fica mais concentrado aqui. Mas aí é a O Ângelo disse que preferência. você pode diminuir um pouquinho a tela, não precisa ser tanto, umzinho a menos fica melhor para não cortar tanto a imagem. Legal. Sim, tá Beleza. bom? Maravilha. Sim. Excelente. Bom, muito bem. Então, mais alguma questão? Eu acho que não, porque o É, Paulo está querendo que você ensine a instalar as curvas IS, você vai vou mostrar, então fazer, acho que a vou gente pode mostrar. seguir. Pode seguir. Maravilha. Excelente. Então, coloquei, mudei tamanho aqui. Veja só, uma coisa interessante. Aqui a gente tem dois ajustes. A altura do plano de uso, ou seja, tá vendo essa superfície amarela aqui? Esse amarelo meio transparente aqui? É a altura em que eu preciso ter ali uma quantidade de iluminância, uma quantidade de lux adequada a uma tarefa que eu vou executar, uma atividade que eu vou executar, ou seja, meu plano de trabalho, minha altura do plano de uso. Que aqui, eu vou manter ainda em 0,8, por quê? Porque é uma sala de aula, muitas vezes eu vou ter as minhas carteiras, minhas bancadas e tudo mais, eu vou manter aqui 0,8, ou poderia mudar para 0,75 sem problema. E aí aqui, eu tenho um outro dado ajustável, que é a zona periférica do plano de uso, ou zona marginal, que nada mais é do que um desconto do perímetro que a gente ajusta aqui, tá? E aqui ele está como zero, mas eu normalmente altero de acordo com o que eu teria, por exemplo, de mobiliário nas laterais do ambiente ou de circulação ao redor do ambiente. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, por exemplo, 0,5, tá? 0,5. Então, numa sala de aula, o que acontece? Eu vou ter a lousa, o quadro, que seja a mesa do professor em algum lugar, do instrutor, e as carteiras, né? Normalmente, eu vou ter aqui uma circulação ao meu redor, eu não vou ter aqui superfícies de trabalho coladas aqui junto das paredes, tá? Então, uma opção que a gente tem de conseguir entender exatamente no centro principal de uso do espaço é considerar essa zona periférica de plano de uso, tá? Depois que a gente calcular
eu vou voltar nesse ponto e eu vou manusear, eu vou zerar essa zona de uso para mostrar o porquê que a gente desconta essa zona periférica, tá bom? Vai ficar um pouco mais claro depois a gente entender por que que é útil a gente descontar um pouco o perímetro desse ambiente e calcular só, digamos, o miolo desse espaço, tá? Bom, seguindo aqui, uma das grandes vantagens do Dialux é que a gente consegue contar para o software o que, que acontece dentro desse espaço para que ele nos ajude num dimensionamento básico, digamos. Quando eu venho aqui em detalhes, né, clico aqui em detalhes, ele vai abrir uma janela dentro da qual eu consigo selecionar qual é o uso do espaço. Então, eu venho em seleção de modelos, e eu faço uma escolha da tipologia de projeto. Pode ser um escritório, um ambiente de tratamento de saúde, locais de formação, que vai ser o nosso caso, ambientes de controle, áreas de varejo, indústrias, as mais diversas, tá? Sugiro que depois vocês deem uma olhada, tem muita coisa. E eu venho aqui então para locais de formação. Em locais de formação, né, eu vou ter uma série de subusos, né? Então, eu vou ter cozinha, biblioteca, dentre elas, olha só, sala de aula para ensino noturno e formação de adultos, né? Quando eu seleciono o meu segundo uso, olha só o que aparece. Aparecem as premissas, né, as características que esse espaço precisa ter, né? Então, eu tenho aqui 500 lux como iluminância média, a minha iluminação de arredores, ou seja, no meu entorno, nos locais em que eu não tenho a superfície de trabalho propriamente dita, eu posso ter 300 lux. Áreas de fundo, no piso, eu posso ter 100 lux. Minha uniformidade pode ser 60%, 0,6. E o meu ofuscamento, a limitação de ofuscamento numa situação como essa é o GR19. Tá? Então, ele traz para a gente algumas características aí sobre o que eu preciso nesse espaço. Posso ajustar manualmente aqui? Posso, né? Então, digamos que eu tenha educação para a terceira idade, por exemplo, em que para um público sênior, né, como um praxe, até a própria norma nos recomenda, a gente precisa ter um tanto a mais de luz, 20%, até 50% a mais de luz. Então eu vou lá e eu ajusto manualmente aqui. Então eu poderia fazer isso. Eu vou manter, tá? Porque para mim aqui já está suficiente essa quantidade de luz, tá? Muito bem. Posto isso, né, eu venho e entendo. Bom, fator de manutenção, valor fixo. Normalmente, bom, o Nelson ontem, Solano, ele comentou com vocês, né? Ele explicou a questão do fator de manutenção, tudo mais, mesmas premissas que a gente considera aqui. Digo para vocês, com bastante prática de mercado, normalmente a gente mantém aqui 0,8, tá? Ah, depende da vida do equipamento, depende da sujidade do espaço, temperatura, tudo mais, sim. Mas mercadologicamente falando, a gente mantém 0,8, tá? Como um praxe aí, tá? Alguns fabricantes até alteram um pouco, mas a gente mantém 0,8 como prática de boa conduta, tá? Bom, posto isso, aqui eu não vou colocar mesa, não vou colocar lousa, não vou colocar nada disso. Então imagine que essa é uma condição em que eu estou resolvendo uma quantificação a toque de caixa, né? Então assim, eu estou fazendo bastante rápido aqui essa determinação aqui de quantidade de luminária e tudo mais, tá? Bom. Rafa, Oi. a Clarissa quer saber se essas variáveis são baseadas em quais normas, que são justo as internacionais, né? Isso. Eu consigo ajustar algumas normas, né, lá em ficheiro. Bom, vou mostrar o caminho das Índias aqui. Você vem aqui em ficheiro, definições, você tem como ajustar as normas que você vai seguir. Por padrão, são as normas DIN, são as normas alemãs, as normas que basicamente servem como base das nossas normas nacionais, tá? Então, você vai olhar, por exemplo, sala de reunião, consultório médico, os níveis de luminância que são trazidos dentro dessas normas, né, europeias que a gente utiliza dentro do software, via de regra, elas batem par e passo com o que a gente tem na NBR 89951, tá? Tudo bem?
Uma ótima pergunta, inclusive, tinha esquecido de comentar. Muito bem, agradeço pela pergunta. Bom, uma vez então que a gente tenha feito esse ajuste de tamanho, do espaço e uso, a gente vem aqui, olha, para materiais, né? Nesse caso, eu não vou ajustar, eu não vou colocar, a minha laje é de concreto aparente, uma das paredes é de tijolo aparente, a outra tem a pintura branca, a outra tem vidro, né? Eu não tenho essa flexibilidade neste modelo simplificado. Lá no outro modelo em que eu consigo, a partir de uma base 2D, de AutoCAD e tudo mais, eu consigo fazer o espaço como um todo, né, com todas as suas peculiaridades, ali eu consigo, né? Aqui nesse eu basicamente vou determinar se os meus acabamentos eles são de tons claros, médios ou escuros, né? Então, 70% de reflexão no teto é uma pintura branca ou um forro modular branco, via de regra, tá? Coisa que, assim, ele até esse acabamento ele consta como default, porque justamente na maior parte das aplicações é o que a gente encontra, né? Parede, 50%, né? Então, tons médios ou paredes claras, um cinza claro, um branco, normalmente a gente vai ter essa ordem de grandeza. E piso, 20%, está dentro do que a gente geralmente considera, porque, inclusive, esse percentual diz respeito ao quanto de luz percentualmente bate nesse material, nessa superfície e volta para o espaço e que pode realmente contribuir com as iluminâncias. Ó, já está me dando recado aqui se eu quero salvar ou não. Eu vou dizer que não por enquanto, deixa ele sem salvar, mas podem salvar, tá? Faz o que eu falo, não faz o que eu faço, né? Então, sigamos aqui. E se eu tivesse um teto um pouco mais escuro? Eu consideraria, por exemplo, 50%. Se eu tivesse um teto preto, eu consideraria 10%, 5%. Tá? Se eu tivesse essas paredes um pouco mais escuras, um cinza escuro, grafite, eu cairia aí de 50%, eu cairia para 30%, para 20%. Tá? Muito bem. Então, eu vou manter, por hora, exatamente essas características aqui com acabamentos claros. Tá? Muito bem. Tudo bem até aqui? Bom, posto isso, agora a gente vai então olhar para a questão das luminárias, porque o meu espaço está pronto, tá? Então tá prontinho para a gente seguir. Eu venho aqui então para luz. Olha só. E aí, muitos de vocês vão clicar e não vai aparecer nada, não vai aparecer nenhuma luminária ativa. Para mim está aparecendo porque é a última luminária que eu utilizei, né? Para então que eu consiga trabalhar com uma determinada luminária, que eu consiga considerar essa luminária, vou voltar a colocar aqui em planta, tá? Eu preciso ter luminárias salvas dentro do meu computador, tá? E aí, vou pegar um gancho do que eu tenho aqui já devidamente salvo, quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, olha só. Esse, então, é o Google Drive da Ledvance, que eles têm aqui as suas luminárias atualizadas. Vamos lá do princípio, vai lá do começo. Então, a gente tem aqui as pastas com todo o material e tudo mais. Eu venho aqui em luminárias LED, curvas IS, e aí eu posso vir aqui, né, olha só, e salvar as minhas luminárias e tudo mais. Tá? Então, se eu vier aqui ó, em curvas IS, clicar aqui nessa opção, eu posso fazer o download de todas as pastas. Então, digamos que eu tenha feito, e na verdade eu fiz mesmo, né? O que eu faço? Eu tenho esta pastinha simpática aqui. Esta pastinha simpática que está aqui escrito, ó, curvas IS, tá? Quando eu clico nessa pasta que eu salvei diretamente lá do Google Drive da Advance, eu tenho devidamente organizado, olha só, na primeira pasta tudo que é downlight. Os painéis estão aqui dentro também, tá? Ó. Tudo que é projetor com trilho, bom, não tem. Tudo que é spot, né? Então eu tenho aqui todos os pendentes e assim por diante, né? No caso não tem, mas na hermética assim vai. Bom, de que qualquer não forma... tem, Rafa, são produtos que é para pôr lâmpada.
Ah, bacana. Excelente. Legal. Boa informação. Vale a gente considerar, então, inclusive, eu vou pegar um gancho nesse comentário da Paula. Quando a luminária ela tem um espaço para você colocar a lâmpada, você precisa buscar o arquivo IS da lâmpada, tá? E aí, o arquivo IS da lâmpada, via de regra, vai ser da lâmpada refletor. Então, você vai pegar lá o arquivo IS da lâmpada par 20, par 30 LED, da LED Vance, ou alguma outra que vocês tenham aí em mente na manga para usar, certo? Muito que bem. Então, aqui está a minha pastinha de luminárias. Frente a isso, né, agora o que eu vou fazer? Vou ensinar para vocês uma forma que a gente tem baseada justamente em vincular essa minha pastinha dentro do Dialux para ficar fácil de achar, tá? Então eu venho aqui em selecionar, tá? Vou clicar em selecionar. Para mim vai aparecer uma série de luminárias, porque foram as últimas que eu utilizei nos meus projetos, né? No meu dia a dia aqui, tá? Para vocês que ainda não mexeram, para quem não mexeu ainda, provavelmente não vai ter nenhuma luminária. A gente vem aqui em pasta, ó, tá vendo? Pasta. Meu terceiro ícone aqui, minha terceira aba. Aqui embaixo eu tenho adicionar pasta, tá vendo? Quando eu clico em adicionar pasta, vai abrir uma janela simpática, né? Essa janelinha simpática, ela vai mostrar para a gente um caminho para a gente encontrar onde a gente salvou os nossos arquivos IES ou LDT, né, que são as extensões que normalmente a gente utiliza dentro do Dialux. Tá? Aí eu venho aqui, então, e achei a minha pastinha LEDVance, certo? Dentro da minha pastinha LEDVance, eu tenho aqui, ó, curvas IS. Eu vou selecionar essa. Eu vou selecionar essa pastinha, curvas IS, e eu vou clicar em OK. Tá? Eu não vou clicar em nenhuma outra pasta dentro da pasta curvas IS. Eu vou pegar justamente essa, 5 ponto, curvas IS. Vou dar OK. Quando eu clico OK, olha só o que vai acontecer. Ela vai trazer para mim uma janela com essa linguagem, com essa roupagem, digamos assim, do próprio Dialux. E aí, cada uma das pastinhas que a gente tinha visto dentro dessa pasta curvas IS, ela está aqui, olha só. Então, todos os arquivos IS dentro da pasta downlight estão aqui. Todas as herméticas estão aqui. E assim, todas as lineares, e assim sucessivamente. Eu tenho a opção de ver, né, essas luminárias desta forma, e inclusive, olha só, aqui estão com símbolos grandes, em que eu consigo olhar, eu consigo perceber o diagrama polar, ou seja, a fotometria dessa luminária. Mas eu posso vir aqui também e listar, tá vendo? Ó, quando eu clico aqui, eu consigo enxergar, eu consigo ler o nome como um todo. E aí eu vou escolher uma luminária qualquer que seja ela, tá? Vou escolher uma luminária. A escolha da luminária não acontece dentro do Dialux. Para isso, eu preciso olhar catálogo, eu preciso usar o expertise e a informação que o fabricante me passa do que é adequado utilizar, de quais as possibilidades, quais as alternativas existentes e assim por diante. Então, uma vez que eu faço essa escolha técnica, então eu venho para dentro do software e eu pego essa minha luminária, esse meu arquivo IS, e eu coloco ele devidamente no meu espaço de cálculo, tá? Muito bem. Eu vou escolher, eu sou fã dos painéis da LEDVance, não é porque eu estou aqui na live deles, tá? Mas é porque eu realmente sou muito fã, gosto muito desse aqui, inclusive, ó, que é quadrado 625 por 625 UGR, que ele tem o difusor microprismático, né? Então você passa o dedo, assim, tem uma certa textura e a uma determinada distância você quase não enxerga o brilho, então isso dá bastante conforto visual. Não estou fazendo propaganda, mas estou dando o parecer de alguém que realmente usa e especifica, tá? Então, uma vez que eu tenha essa luminária escolhida, eu posso fazer duas coisas. Ou eu posso dar 2 cliques e a luminária vai estar selecionada aqui no fundo, ou eu clico na luminária e eu clico em aplicar, que é o que eu vou fazer, né? Fiz isso, a bendita da luminária vai aparecer ali como luminária ativa, tá? Naturalmente, essa janela
que resume as luminárias, ela vai ficar minimizada. Se ela não minimizar, eu vou lá e eu minimizo ela, eu mesmo, tá? Minimizei. E aí, olha só, eu tenho algumas informações básicas aqui a respeito dela, né? O fluxo luminoso, o rendimento dela, a potência, a relação lumen por watt, ou eficácia, e assim vai. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Qual é o pulo do gato? O pulo do gato, olha só, é esse botãozinho simpático aqui de distribuição automática para áreas, tá? Então, quando eu venho aqui em distribuição automática para áreas, o que ele vai... Eu não vou clicar ainda, só vou contar uma história antes. O que ele vai fazer? Ele sabe o tamanho do espaço, ele sabe os acabamentos, e ele sabe o que acontece nesse espaço. Então, ele meio que vai fazer uma análise prévia para entender, considerando o fluxo da luminária que a gente está escolhendo, quantas luminárias são necessárias, tá? Então, isso não vai nos isentar de rodar o cálculo, de mandar fazer o cálculo, né? E ler o resultado, propriamente dizendo, mas é uma prévia que ele já faz para a gente. Pois sim. Rafa perguntou se o Dialux está dentro da modelagem do BIM. Ele tem uma lógica BIM de desenvolvimento, sim. Quem perguntou? O Francisco. Excelente, Francisco. Ele tem um desenvolvimento, a lógica de desenvolvimento dele é BIM, né? Basicamente porque você tem níveis de visualização, você tem toda uma listagem de luminárias que você consegue extrair a partir daí, e ele conversa com outros softwares. Então, por exemplo, só aproveitando a pergunta que inclusive é muito boa, se eu, por exemplo, estou desenvolvendo um projeto em Revit, e eu tenho esse projeto salvo em formato IFC, né, modelado em IFC, eu consigo trazer este projeto, abrir dentro do Dialux e imputar as luminárias, alterar as características que forem necessárias a partir daí rodar o cálculo, tá? Contanto que esse arquivo não esteja muito pesado, porque senão vai abusar da boa vontade do computador. O Dialux, ele calcula a influência de todas as luminárias em cima de todas as superfícies passíveis de cálculo, então acaba sendo algo moroso, demorado. Então, se tiver um ambiente muito complexo, ou um prédio inteiro, um pavimento inteiro, isso pode engasgar um pouco o cálculo, não fluir de uma maneira muito, muito satisfatória, tá? Muito bem. Agradeço pela pergunta realmente muito boa. E, aproveitando, inclusive, a gente não vai ter a abertura de um IFC nesse módulo simples de cálculo, vai ser um módulo completo com todas as ferramentas possíveis e imagináveis, tá? Não vai abrir nesse modo simplificado de cálculo. Feito isso, né? Então, a gente vai vir aqui e vai, então, clicar em distribuição automática. Quando clica em distribuição automática, olha só, ele vai dar uma pensadinha e ele vai sugerir uma quantidade de luminárias, né? Às vezes demora 2 horas para você, Paulo. Pois é, às vezes realmente, dependendo do cálculo, ele engasga um pouco mesmo. E aí aqui, olha só, então, eu tenho uma distribuição, ele sugere uma quantidade de luminárias aqui dentro de uma determinada paginação. Veja, essa paginação ela não é pétrea, digamos assim, eu não posso mexer nessa quantidade. É uma sugestão que ele deu inicialmente, né? Então, assim, eu não queria 15 luminárias nessa distribuição de 5 luminárias por 3, que é basicamente o que ele fez, né? Então, ele dispôs aqui, eu tenho eixos verticais aqui, olhando em planta, verdes, e aí ao longo desses eixos, dessa linha verde, eu tenho 3 luminárias, ao longo dessa linha horizontal, tenho 5 luminárias. Posso alterar isso manualmente aqui? Posso. Ele está me sugerindo que eu preciso disso para ter a minha quantidade mínima de luminárias e de luminância que eu preciso para esse espaço. Muito bem. Deixa eu mostrar uma coisa bem legal aqui para vocês. Aqui estão minhas luminárias, certo? Quando eu venho aqui em opções de exibição, essa janelinha no meu canto superior direito aqui, eu tenho um dos ícones que é exibir curvas de distribuição de luz. Se eu clico nessa opção, olha só, ele vai mostrar para mim o diagrama polar 3D do meu projeto, aliás, das minhas luminárias. Eu tenho uma ideia aqui como é que elas
estão, se é realmente luminária com luz difusa, luz direta, ou luz direta e indireta, está direitinho. Muito bem. Bom, eu vou manter assim, para mim está muito bom. Se eu quisesse alterar, eu poderia alterar. Então, por exemplo, só para mostrar os recursos, né? Eu posso vir aqui, olha só, tá vendo quando eu coloco o meu cursor em cima dessa linha vermelha, ele faz uma linhazinha, uma seta com duas extremidades? Por quê? Porque eu consigo vir aqui, ó, clicar e arrastar e alterar essa distribuição, tá? A mesma coisa nessas linhas verticais aqui, tá vendo? Ó, eu consigo alterar isso, se eu quiser. Consigo também alterar a minha quantidade, né? Então, tá me dizendo que eu tenho 15 luminárias. Se eu quiser, não, sou teimoso aqui, eu não quero saber, para mim é muita luminária, eu quero ver se com 12 luminárias fica suficiente. Eu venho aqui e altero, tá? Eu vou manter o que ele sugeriu inicialmente, eu vou manter as minhas 5 aqui, e boa, tá? Muito bem. Então, aqui já está pronto para eu mandar calcular, tá? Em teoria, isso já é o suficiente para um método simplificado de cálculo para eu rodar o cálculo e entender se isso está ok para mim ou não, tá? Feito isso, então, inseridas essas luminárias, né, eu venho aqui em projeto inteiro, iniciar cálculo, esse botão superior aqui, tá vendo? Ó? Projeto inteiro. E clico. Quer dizer, não estava calculado ainda, agora é que vai calcular. Ele faz uma distribuição prévia para minha apreciação, né? Então, assim, se eu quiser arriscar colocar um pouco mais, colocar um pouco menos, afastar de uma parede, é a liberdade projetual que eu tenho. Tá? Então, aqui, ó, veja, para quem está acostumado com o software de cálculo, consegue perceber que o cálculo está rodando extremamente rápido, tá vendo? Ó? Super, super rápido. E veja só. Aqui eu tenho um resumo de resultados. Sempre que eu termino de fazer o meu cálculo, aparece esse resultado aqui listado nessa lateral, tá vendo? Ó? Que é o meu resumo de resultados, em que o primeiro valor é a iluminância média, está me dizendo aqui que eu tenho 543 lux, né? Com a uniformidade de 71%, tá? Que para ambientes internos está ótimo. Para uniformidade de ambiente acima de 60%, ou 0,6%, já seria muito bom. Eu tenho essas linhas todas aqui, que são as minhas isolinhas, né? Então, é praticamente, a gente estabelece um paralelo com o que seria uma curva de nível aqui, mas, na verdade, com quantidade de luz. Né? Levando em conta que diferenças de 50 lux, até 100 lux, não são facilmente perceptíveis a olho nu, tá? Então, não é que eu vou enxergar assim, aqui tem mais luz, aqui tem menos. Não, eu tenho essa sensação de continuidade, tá? De uniformidade. Então, aqui está bem resolvida a minha iluminação ao alcance de alguns poucos cliques, tá certo? Então, o que me permitiu eu chegar a esse resultado foi saber as dimensões do espaço, saber se o ambiente é escuro, os acabamentos são escuros ou se são claros, escolher adequadamente a luminária, por quê? Porque essa luminária que a gente escolheu, eu, na verdade, aqui, peguei uma luminária, ela tem um fluxo alto, né? Ela tem 3.700 lumens. Se eu tivesse pego uma luminária com 500 lumens, ele ia colocar uma infinidade de luminárias, né? Ele ia fazer esse teto virar um queijo suíço. Né? Então, ele não faz juízo de valor de projeto, né? Não é que você vai colocar ali 500 luminárias e vai aparecer um pop-up dizendo, olha, tem muita luminária, não tem não? Não, ele não te julga, né? Ele vai basicamente calcular aquela tua escolha, e boa, tá? Muito bem. Onde eu alterei a quantidade de luminária, se eu venho aqui, ó, Jefferson, eu seleciono as minhas luminárias. Quando eu seleciono as luminárias, tá vendo, ó, quantidade de luminárias num eixo X e no eixo Y. Se eu digitar aqui e der Enter, eu consigo alterar essa quantidade tranquilamente, tá? Então, aqui está o meu resumo dos meus cálculos. Se eu não quiser visualizar o resumo dos resultados, eu venho aqui no meu canto superior direito e eu tiro a seleção dessa janelinha resumo de resultados e eu vou ter aqui, então, só o meu 3D com a minha quantidade de luminárias. Tá certo? Muito bem. Bom, e aí, gente, para
para finalizar de uma forma assim, que é bastante simples, né? Com poucos cliques eu sei de uma maneira básica, simplificada, eu me sinto seguro o bastante para saber quantas luminárias eu preciso para uma determinada aplicação, para uma situação. Mas eu consigo documentar isso em grande estilo. Obrigado, Raquel. Eu consigo, se há um limite para você fazer, olha, Ângelo, eu nunca testei esses limites máximos, eu já fiz ambientes bem grandes, viu? Já fiz galpões enormes, assim. Então, o ruim de você trabalhar, com material, com um ambiente muito grande, é que você não tem giro de visualização, né? Então ele fica meio travado ali, você não consegue. Nós colocamos, no caso de pegar uma planta, como eu coloco. Aí não é aqui, né? Aqui, aí, no caso, para você colocar para você fazer um projeto com uma planta, não é nesse método simplificado. Esse método simplificado é um ambiente pequeno ou um ambiente médio, de um formato quadrado ou retangular que você faz rapidinho, tá? No dia a dia, para quitar informações rápidas assim, você usa esse método. Para fazer um ambiente mais completo, com diferentes pés direitos, com pilar, com degrau, tudo mais, aí precisa ser um outro método, tá? Vou mostrar para vocês como é que a gente gera um relatório bem simpático. A gente vem aqui, ó. Antes de ir lá para o relatório, o que a gente vai vir? Vem aqui em projeto, tá vendo? Ó, essa aba de projeto. E a gente vai colocar aqui o nome do projeto. Então, eu vou colocar aqui, ó, centro de treinamentos. Tá, ó, centro de treinamentos. LEDVANCE. Suponhamos. Veja, eu consigo ajustar a data, consigo colocar algum texto que eu queira, alguma observação, endereço, e eu consigo colocar uma imagem nessa capa. Para colocar essa imagem, eu preciso vir aqui, ó, em selecionar imagem, tá vendo? Eu vou clicar aqui, vai abrir uma janela do seu Windows, dentro do qual você vai escolher a imagem que você quer colocar na capa. Me diga, Paula. A Fabiana quer saber como coloca 2 ou mais tipos de luminárias. Aí você já passou um pouquinho dessa etapa, não sei se você consegue voltar, porque você pode arrastar uma nova luminária para dentro da planta, né, Rafa? Consigo sim. Eu posso voltar, vamos lá, deixa eu voltar. Tá bom, e depois tem mais uma outra perguntinha. Claro, claro. Veja, então essa é uma forma que eu tenho então, eu fiz a minha distribuição automática. Se eu quisesse colocar mais luminária aqui, eu poderia? Eu poderia, por exemplo, vir aqui, ó, em selecionar, pegar lá as minhas luminárias e pegar alguma outra luminária qualquer, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui em spot, tá? Então, vou pegar um spot de 13 watts, 36 graus. Eu vou aplicar, tá? Quando eu vou colocar essa luminária, olha só, nesse caso é uma luminária, não é uma LDT, não é um Eulundat, um arquivo IES. Ele passa por essa janelinha aqui, ó, e ele me pede para continuar, né? Continuar, ele está dizendo, ó, você vai colocar uma luminária com esse tamanho aqui, ó, 6 centímetros por 6. É isso mesmo que você quer? Eu digo sim. Vou clicar em terminar. Tá? Então eu tenho uma luminária que está ativa aqui, tá? Ora, essa distribuição automática é a distribuição que eu preciso para ter 500 lux. Mas nada me impede, se eventualmente eu quiser colocar um ponto a mais, digamos, eu tenho uma bancada de café num canto da sala e eu quero colocar um spot em cima dessa bancada, suponhamos. Eu posso vir aqui, né, e eu posso trazer, colocar essa luminária, vir aqui, olha só, como é que eu faço? Eu pego aqui, eu clico, arrasto, e eu jogo uma luminária para dentro do espaço, veja, aqui ele já está calculado, né? Então ele vai falar, ó, você vai perder o cálculo que você fez, tudo bem? Eu digo, tudo bem, eu vou perder, os resultados vão ficar inválidos, continuar sim. Lá está minha luminariazinha simpática a mais aqui. Então isso é uma forma de inserir uma luminária a mais. Algumas pessoas, dependendo do seu computador, não vão conseguir atrelar essa pasta aqui dentro para facilitar o acesso. Então, existe uma forma marota de trazer as luminárias também para dentro do software. Como é que é? Assim, olha só. Eu venho, pego a minha luminária, minha pasta com as minhas luminárias, tá?
Tenho aqui ela devidamente reduzida na frente da minha tela. Pego aqui, ó, spot. Eu vou pegar um... Deixa eu ver, Focolum. Eu vou pegar um Focolum, não vou pegar Focolum, não. Vou pegar um... Indeciso, né, gente? Aqui tá indeciso. Vou pegar esse aqui, ó. Vou pegar um de 18 watts, 840, 36 graus. Eu vou colocar mais uma dessa aqui. Como é que eu faço essa luminária ir para lá, para dentro do espaço? Muito simples também. Eu clico aqui, arrasto e jogo dentro do espaço. Jogo dentro da sala. E vou lá. Lá está. Vou minimizar aqui, tá? Ele vai passar, vai me perguntar, ó, você vai importar, você está importando mais uma luminária aqui, ó, tudo bem para você? Eu vou dizer, tudo bem, pode continuar. Ele vai me dizer, mais uma vez, ó, sua luminária tem esse tamanho, tudo bem para você? Tudo bem, vai, né? Não vou mudar. Terminar. Aqui está a minha luminária devidamente inserida. Então, coloquei aqui manualmente também esta luminária. Duas formas. Eu agradeço, Paulo, por ter me lembrado. Eu já estava passando aqui por essa outra forma marota de inserção de luminária. Tá? Tá, e Rafa, o Reinan também está perguntando se por algum motivo for necessário tirar apenas uma luminária específica, tirando a uniformidade dela, se você também consegue fazer isso. Eu acho que eu não entendi a pergunta, mas deixa eu tentar interpretar. Tipo, se eu quiser pegar uma luminária e deletar essa uma luminária, é isso? Opa! Isso. Ah, eu posso vir aqui, ó. Se eu clico uma vez nas luminárias, eu seleciono todas. Se eu venho e eu clico mais uma vez em uma luminária, eu seleciono só aquela. E aí eu posso deletar essa luminária. Tá vendo? Consigo deletar. Tá? Ou eu vou dar um Ctrl Z. Ctrl Z desfaz aqui. Olha que beleza, né? Queria Ctrl Z na vida, né? Pra desfazer as coisas. Assim. Ups, errei, ó. Se não quiser selecionar desta forma, era isso mesmo, Renan? Excelente. Você pode fazer um retângulo de seleção também, ó. Você vai clicar em algum canto qualquer, ó. Tô com o meu mouse aqui, certo? Meu cursor. Eu cliquei e eu vou arrastar. Tô fazendo um retângulo azul aqui, tá vendo? Ah, tá. Sem problemas. Ó, eu fiz um retângulo de seleção, selecionei só uma. Eu vou deletar essa daqui. Eu vou deletar essa daqui porque eu vou jogar essa outra uma luminária aqui, ó, pra cá. Tá vendo, ó? Eu vou jogar ela pra cá e eu vou jogar essa outra pra cá também, ó. Bem marota também. Muito bem. Tá? Então, respondidas essas perguntas. Bom, Aí a perdi meu Thaís também cálculo, fez né? um comentário aqui, Rafa, que ela está começando Diga. com a versão Evo e ela não consegue abrir ou migrar os arquivos do 4.13. Ela quer saber se seria possível. Só se você instalar na versão de 32 bits. Porque geralmente quando você instala, ele pergunta se você quer a de 64 ou a de 32. Se você instala de 32, você consegue pegar os arquivos que eram feitos no 4.13, tá? Caso contrário, realmente não. Tá? Boa pergunta. Bom, perdi meu cálculo, né? Por quê? Porque basicamente eu mudei, coloquei outras luminárias, então tem que mandar calcular de novo. Vem aqui em projeto inteiro. Obrigado, Charles. Fico feliz que você tenha gostado. A gente já está indo para a reta final já. É a alma dos softwares daqui, assim, é o básico do básico do básico. Dá para, é o que eu costumo brincar, dá até para fazer café no software, se quiser, modo de dizer. Porque ele é bastante completo, mas aqui é o básico do básico do básico, tá? Tá mandando calcular de novo, tá? Lembra que ele tinha feito essa trama de 15 de 5 por 3, ou seja, 15 luminárias, para atender os meus 500 lux que eu precisava nessa sala, né? Problema de compatibilidade de versões antigas para as anteriores. Se você tiver um arquivo, enquanto calcula, eu vou te responder. Se você tiver um arquivo que foi feito numa versão antiga e você abrir numa versão mais recente, ele vai abrir. Mas o contrário não é válido, tá? Então, se fizer na versão 9.2, você depois vai pegar esse arquivo e abrir num outro computador que tem a versão 9.1, não vai abrir, tá? Olha que simpático, tá vendo? Ó, manteve 541 lux de luminância média, mas olha só, a uniformidade caiu. Tá vendo, ó? Então aqui, ó, eu tenho uma concentração maior de luz aqui, porque lembra, eu coloquei esses spots, tá vendo?
Então, ó, então eu tenho uma... Mudou aqui, né? Mudamos o resultado no final das contas, tá? Eu vou esconder esse resumo de resultados. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês como é que eu consolido isso, então, no meu relatório. Eu estava aqui em projeto, certo? Coloquei centro de treinamentos, né? Um nome de um projeto qualquer que vocês queiram. Em seleção de imagens, quando eu clico em selecionar imagens, eu vou pegar um arquivo qualquer de uma imagem JPEG, ou PNG, ou GIF, ou bitmap, qualquer imagem, e eu vou dar 2 cliques. Peguei aqui esse logo da Ledvance, porque eu vou colocar ele na capa. Se eu estiver fazendo um projeto para um determinado cliente, eu quiser colocar o logo do cliente ou a foto da sede do cliente, qualquer coisa que o valha, pode fazer isso tranquilamente, tá? Aqui, interlocutores do projeto, a gente consegue colocar os nossos dados, tá? Então, por exemplo, consigo colocar meus dados aqui, Rafael Sanches. Tá vendo que até, ó, conforme eu cliquei Rafael Sanches, ele até já trouxe algumas informações aqui, né, ó. Já estava aqui, ó, algumas informações minhas, alguns dados e tudo mais. Por quê? Porque eu já tinha salvo. Se eu tivesse colocado, vou colocar um outro nome aqui, ó, adicionar um novo interlocutor. Vou colocar aqui Paula Melo. Opa, Melo. Empresa Ledvance, tá vendo? E aí, então, aqui eu tenho o meu eu tenho aqui mais um contato aqui, função diretora de marketing. Latam, bem chique. Que ela é chiquérrima. Tá? Muito bem. Nem tanto. Sim, claro que é. Modesta também. E aí, basicamente, então, nós vamos vir para cá em documentação, tá? Agora sim a gente vai gerar o nosso relatório, tá? Ele teme em querer que eu salve, eu ainda não vou salvar, não. Ele está dando uma lida aqui nas páginas e tal, tá? Nesse formato de software simplificado, ele não nos permite tirar e colocar páginas, ele dá essa lista de páginas padrão aqui, boa, tá? Então, vamos lá. Falta pouco para a gente terminar, é só Sim, um... cheio de elogios aí, viu, Rafa? Ai, que bom, fico feliz de verdade. Ó, aqui, gente, em capa, tá vendo? Em capa, eu tenho a data em que isso foi feito, eu tenho uma figura, né? Eu tenho uma figura, deixa eu diminuir o zoom aqui, ó. Eu tenho a figura que é a figura que eu quero colocar na capa. Quando eu clico aqui na frente, ó, quando eu clico na imagem, ele vai me falar, olha, ok, qual é a imagem que você quer colocar aqui na capa? Aí eu venho e coloco o logo da Advance. Eu dou 2 cliques, ou o logo que vocês quiserem, né? Se eu mantiver assim, vai ficar cortado. Não quero que fique cortado, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou resetar corte. Recorte, não, vou em Large Canvas aqui. Vou colocar ele inteiro dentro da área aqui para aplicação da imagem. Eu vou clicar em aplicar, e aí ele vai dar uma organizada aqui e vai, então, colocar a figura do logo da Advance aqui, tá? Muito bem. Você está vendo que está escrito aqui Dialux aqui em cima? O que significa isso? Também significa que, ao clicar em configurar página, eu consigo alterar esse logo, tá vendo? Vem aqui em configurar, vem aqui para baixo, tá vendo? Cabeçalho e rodapé, eu tenho como selecionar logomarca, e aí eu posso colocar o logo da minha empresa, o logo do meu escritório e assim por diante. Eu vou pegar aqui de novo esse logo, tá? E quando eu regressar a versão lateral, vai aparecer ali simpático no canto, tá? Muito bem. Observações preliminares, conteúdo vai ser um índice, tá? Que a gente vai ter, com páginas e tudo mais. Interlocutores vai ter lá os meus dados e os dados da Paula, os dados que a gente tiver colocado, tá vendo? Vai aparecer aqui, ó. Não apareceu foto nenhuma aqui, apareceu achuradinho, porque a gente não colocou uma foto dela, mas se colocasse iria aparecer, né? Descrição.
imagens. Deixa eu mostrar imagens aqui para vocês. Conforme a gente clica aqui em imagens, está vendo que aparece esse retângulo cinza? Se você clicar aqui, vai abrir essa janela em que ele foi, enquanto a gente estava trabalhando, o software ele foi salvando algumas imagens para a gente que ele julgou que em algum momento a gente pudesse querer utilizar. Basta eu ir clicando nesse sinalzinho de mais, tá vendo? Ó? E ele vai armazenando aqui. Feito isso, eu clico em aplicar, ele vai listar essas imagens aqui no meu relatório. Vai aparecer essas imagens bem simpáticas aqui. Aqui, em lista de luminárias, eu vou ter uma descrição, uma listagem de quantidade de luminária com potência, com fluxo luminoso e tudo mais, olha só. Tá? Eu vou ter dados relativos aqui às luminárias, com diagrama polar, com fluxo luminoso, tá? Com tudo devidamente organizado aqui. E por fim, olha só, eu vou ter as descrições, deixa eu vir aqui direto para cá, ó, em andar 1, lista das salas, eu vou ter as informações básicas a respeito desse meu espaço, né, desse meu projeto. Então, eu tenho aqui a minha sala e a listagem destas luminárias, objetos de cálculo, que é o meu plano de cálculo principal, né? Com a iluminância mínima, a média, a máxima, a média, a uniformidade e, por fim, resumo, que vai mostrar uma plantinha, modo de dizer, né? Com os dados relativos às condições de iluminação que a gente teve, né? Não, Ângelo, tudo isso aparece sempre aqui como um padrão, tá? Isso vai aparecer como um padrão. Ó, tá vendo? Em resumo, ele está mostrando para mim as luminárias, as isolinhas, uma marcação ponto a ponto. Obrigado, Paulo. E basicamente isso, tá? Esquema de posição das luminárias. Olha só, isso é bacana. Por quê? Porque ele vai numerar as luminárias, ele vai dar as coordenadas com base no zero do XY ali no meu canto inferior esquerdo. E aí ele vai dizer para mim, olha só, a posição de cada luminária e o que é cada luminária, inclusive, tá vendo? Ó? Ele vai dizer a localização de cada luminária, a altura, o número para a gente encontrar a luminária aqui nesse esqueminha e assim por diante. E aí, ó, bom, basicamente mais algumas informações e por fim, algo bem, bem, bem legal, que é você não pode, Elise, escolher o que você vai colocar. Nesse método aqui, você tem todas as páginas como um padrão, tá? Na versão completa do software que você faz a partir de uma planta do AutoCAD, você tem como editar. Então, se você quiser fazer só uma lista de luminárias, você pode. Se você quiser fazer só uma lista de 3D, você pode, tá? Então, basicamente isso, tá? Vou comentar, Raquel, bem lembrado. E aí, gente, eu tenho o meu glossário aqui com as terminologias mais importantes que aparecem ao longo de todo o relatório. Então, assim, eu vou mandar para alguém, mas a pessoa não sabe o que é CRI. Ele explica o que é CRI, densidade de luminância, a uniformidade e assim por diante, tá? Feito isso, depois que eu vi tudo que ele vai gerar aqui para mim, eu tenho um procedimento muito importante aqui que às vezes a gente esquece, que é exibir toda a documentação. Isso é bem importante, tá? Vem aqui em exibir toda a documentação, tá? E ao exibir toda a documentação, ele vai organizar toda essa informação em páginas, né? Em folhas, e aí a gente vai ver que, por mais que seja uma sala com 3 tipos de luminária, ele vai dar uma vasta lista aí de resultados bem extensa, tá? Não por isso. E aí, Rafa, enquanto Diga. isso, tem uma pergunta da Elise, se você mencionar o item que você quer colocar na apresentação, né? Nesse caso não, nesse caso não. Nesse caso ele já dá como um default, como um padrão, esses itens, esses quesitos.
Acho que na hora de gerar o PDF, você pode selecionar as páginas. Então, se você olhar no menuzinho à esquerda, né, você escolhe o que você quer e você consegue gerar um arquivo com menos páginas, mas a versão mais básica, ela não é tão completa, né? Exatamente. Exatamente isso. Então, aqui, ó, o que a Paula está dizendo? Eu tenho aqui, então, um resumo, ó, 32 páginas, tá vendo? De tudo que eu tenho, de todas as páginas que vão ser geradas, tá vendo? Ó, tudo devidamente colocado. E aí, feito isso, né? Posto isso, eu venho aqui em guardar como. Agora sim, eu vou salvar em PDF. E era isso que a Paula estava dizendo. Por quê? Em intervalo de páginas, ou eu posso selecionar tudo, ou eventualmente, acho que nada a ver eu colocar o glossário, por exemplo. Eu não quero colocar o glossário. Eu coloco o meu intervalo de páginas aqui, página de tal a tal. Eu vou gerar tudo. Então, essa é a única forma que eu tenho para, eventualmente, de uma forma um pouquinho mais manual, selecionar as páginas que eu quero. Tá? Lá numa versão mais completa do Dialux, que a gente, né, coloca a planta e tudo mais, você pode, dentro do próprio software, gerar. Bom, feito isso, eu vou clicar em OK, e ele vai salvar vou colocar aqui em LED Advance, vou salvar o meu PDF, ele vai gerar o PDF e boa. Ô, Rafa, e o Ângelo está perguntando sobre o nível de segurança que tem o Dialux. Se você projetando a informação em Lux, o projeto vai refletir realmente na aplicação da instalação das luminárias. Vai sim, Angela, é muito confiável. Só que a fidedignidade, a confiabilidade do resultado vão estar diretamente proporcionais ao critério que a gente tem em relação à dimensão do espaço, em relação aos acabamentos e assim por diante. Né? Então, se eu tenho piso claro, parede clara, isso precisa estar no 3D. Né? Se eu tenho alturas de instalação diferentes, isso precisa estar no meu ambiente tridimensional, ideal. Caso contrário, assim, alguns arredondamentos que a gente faz podem interferir nessa confiabilidade, mas em geral, né, se o arquivo IS com o qual eu estou trabalhando, ou o LDT, se eles são de boa procedência, de um fornecedor confiável, se não foi nenhum arquivo que foi manuseado manualmente, dá para confiar bastante, tá? Aí está, então, olha só, meu relatório em PDF, devidamente executado, tá certo? Devidamente salvo. Vou minimizar aqui e eu vou voltar para aquele comentário, para aquela questão relacionada à zona periférica. Muito obrigado, Raquel. Então, a gente teve aqui, veja, que é legal deixar realmente para o final isso. O que eu tenho aqui, né? Eu tenho minha zona periférica de meio metro, com 541 lux de iluminância média, variando de 290 lux, minha iluminância mínima, até 714, certo? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar essas duas luminárias, tá? Ele vai falar que eu vou perder os resultados, ok, tudo bem, estou ciente. Eu vou resetar aqui, ó, as alterações que eu fiz para a luminária voltar. Né? Por quê? Porque eu quero a minha situação inteira ali tranquila do jeito que estava antes. Né? Com iluminação bem uniforme e tudo mais. Quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Essa zona periférica, mais ou menos, é uma zona de desconto de áreas em que eu não necessariamente estou esforçando muito a minha visão. Eu não estou ali desempenhando uma função mais específica, né? Então, aqui está, né? Olha só, 543 lux de média com 71 de uniformidade, certo? Muito bem. E aí, olha só, a minha iluminância mínima foi 388 e a máxima 619. A minha uniformidade, que também é um item de norma, nada mais é do que esta iluminância média, a razão entre este meu menor valor e a minha iluminância média. Então, se eu dividir 388, que é o ponto mais escuro, por 543, eu vou ter 0,71.
Acima de 0,6 já estaria ótimo, tá? Só para a gente constar, só para a gente saber. Muito bem. O que eu vou fazer aqui, ó? Sabe o que eu vou fazer? Eu venho aqui em construção, tá? E aqui, nessa minha zona periférica de uso, eu vou zerar, tá? Eu vou zerar. Ele vai falar, bom, vou perder os resultados, tudo bem. Perdi meus resultados. Aí, eu vou vir aqui em luz, eu vou deletar. Cadê? Eu vou deletar essas minhas luminárias. Tá? Por quê? Eu vou fazer uma distribuição automática considerando o espaço como um todo e eu vou mandar calcular para ver que os resultados vão ficar diferentes. Quer ver? Muito bem. Vou fazer a minha distribuição automática. Ele manteve a mesma quantidade, né? Se a minha zona periférica fosse muito maior, provavelmente ele colocaria uma quantidade diferente de luminárias, ele poderia até alterar a quantidade de luminárias, colocar mais ou menos luminárias, e aí eu vou mandar calcular. E aí vocês vão ver que como ele está restringindo, como ele está restringindo a área de cálculo, consequentemente, eu vou ter uma visão parcial, uma visão um pouco diferente do resultado que vai ser extraído aqui. Tá? Muito bem, está terminando. Olha só como fica levinho, né? Levinho, levinho, super rápido. Não AI calculou. Olha aqui, perceberam a diferença? Não estava 543 lux de média? Aqui caiu para 510. Por quê? Por que caiu? Mas é a mesma sala, mas a métrica mudou. Veja, se eu venho perceber aqui os valores mínimos e máximos, olha só, minha uniformidade caiu bastante. 48%, estava com 71, né? A minha mínima está com 243, não é mais 300 e tanto, né? E aí, gente, o que acontece? Eu fico achando que a minha sala está à beira do aceitável, que a uniformidade não está boa, mas por que ela não está numericamente boa? Porque num cantinho da sala, aqui num biquinho da sala, eu tenho 243 lux, o que joga a minha uniformidade lá para baixo. Para mim, né, para minha sala de treinamento, é relevante que nessa quinazinha eu tenha 200 ou 250 ou 300? Não vai fazer diferença nenhuma para mim. Tá? Por isso que eu faço esse desconto de zona periférica. Tá? Por quê? Porque é uma zona, digamos que todo esse entorno aqui eu tenho gente circulando, ou eu tenho um móvel, eu tenho uma bancada, qualquer coisa do gênero, isso não vai impactar. Então, normalmente, eu vou fazer desconto de zona periférica que vai manter a minha área de trabalho, digamos assim, na zona principal do meu ambiente. Tá claro? Tá bom? Isso é um ponto importante. Ah, mas e se eu tivesse uma bancada encostada na parede? Aí não daria para eu avaliar a quantidade de luz em cima da bancada nesse módulo simples. Eu precisaria utilizar o módulo mais completo do Dialux, que eu conseguiria ver exatamente a quantidade de luz em cima da mesa, em cima da bancada, na parede e assim por diante. Tá bom? Então, essa é uma prévia, alguns recursos básicos aí do Dialux. Sugiro, né, para quem gostou do software, faça ambientes que sejam comuns para vocês, que vocês costumam frequentar. Faz o quarto, faz uma sala de estudo, faz o escritório. Tenta calcular nos próximos dias para fixar esse conhecimento, porque software é prática, né? Quanto mais você pratica, mais você vai lembrar dos recursos, mais você vai conseguir inserir essa ferramenta no seu dia a dia, né? E aí, consequentemente, lançar a mão aí disso para uma ferramenta realmente para facilitar a nossa vivência aí com luz. Tá certo? E ler o e-book, né, que está aqui para todo mundo fazer o download, que tem bastante conteúdo aí do passo a passo, com os prints da tela, né, Rafa? Exato, e aí exatamente. Vocês vão relembrar de tudo, e aí está todo mundo perguntando, mas até a sexta-feira a gente libera esse vídeo que a gente está gravando agora para vocês no replay, e aí vocês podem ver o Rafa de novo, que está todo mundo querendo mais 1 hora de conteúdo aqui, Uau! Rafa. Excelente, muito bom, fico feliz. Uma última pergunta, Vamos Rafa, lá. que é do Arantes, sobre quais são os erros mais comuns ao realizar um projeto no Dialux. Tá.
Os erros mais comuns são a gente não levar em conta, por exemplo, os acabamentos. Os acabamentos influem muito, tá? Uma coisa é você... Boa pergunta, viu, Arantes? Uma coisa é você ter paredes escuras, outra coisa é você ter paredes claras. Vou pegar um gancho desse comentário do Arantes aqui, que foi muito bom. Então, suponhamos que eu vá querer fazer um cálculo de uma área típica, de um ambiente fabril, por exemplo. Eu tenho um galpão de fábrica e tenho, sei lá, uma planta que tenha 100 metros por 50 metros. E é um módulo que se repete, digamos assim. O que eu vou fazer para calcular um pedacinho dessa parte, por exemplo? Se eu fizer uma sala fechada, com parede fechada, como a gente fez aqui, esse é um erro comum, Arantes. Né? Esse é um erro comum. Por quê? Porque as paredes devolvem luz, né, para dentro do espaço. Então, se eu considerar as paredes aí, isso vai me enganar, vou ter a impressão de que eu vou ter essa luz em todo o entorno, enquanto na verdade não, né? Então, para uma situação como essa, por exemplo, o que eu precisaria fazer? Aqui, em construção, por exemplo, quando eu vou determinar os meus materiais em parede, eu estou considerando que eu tenho um material de parede aqui com 50% de refletância. Se eu tivesse ou vidro ou se eu tivesse zero, né? Se eu não tivesse parede, qual seria a reflexão? Seria zero, né? E aí, então, o que eu tenho que fazer, então? Se eu quero... Se esse retângulo, se esse espaço para mim é uma área típica, né? É uma extração de um pedacinho do todo, eu tenho que colocar zero, né? E aí, quando eu colocar zero, né, ele vai colocar, os resultados vão se tornar inválidos, ok? Né? Olha só, eu tenho as minhas paredes pretas, digamos assim. É como se a luz vai bater nessa parede, ela vai embora. Ela não vai voltar. Tá certo? Muito bem. Quer ver as métricas aqui? Olha só. Eu vou tirar, vou descontar aqui, vou voltar com o meu ponto 5. Eu vou mandar calcular de novo. Vou perder esse resultado e vamos ver. Então, esse é um dos maiores erros. Quando a gente está dentro do Dialux, do módulo completo, né? Se você tem um escritório, uma sala de aula, um local que você tenha muitas bancadas e você não considera essas bancadas, você tem uma perda importante de informação. Por quê? Porque a luz bate na mesa, da mesa ela reflete de volta para o teto, do teto volta de novo para baixo. Então, tudo isso acaba impactando diretamente. Olha só, tá vendo? Aqui, ó, para um trecho típico, o que eu considero aqui? Que eu precisaria ter uma quantidade de luz maior. Por quê? Porque, veja só, a parede indo de volta aqui, ó, a luz que bate na parede de volta não seria o suficiente aqui, né? Eu não tenho parede para refletir de volta essa luz, e, consequentemente, então, seria um problema. Excelente, Jean. Valeu, obrigado. Bom te ler. Não te vi, mas bom te ler. Tá certo? Então, isso é um erro. Outro erro recorrente aqui, Arantes, importante, acontece inclusive nas minhas aulas. Acontece algumas vezes do quê, né? Deixa eu voltar aqui com a minha... Gente, eu me empolgo para falar, a Paula sabe. A Paula me conhece de longa data, sabe que eu... eu vou falando, mas deixa eu só falar mais isso aqui, tá? Sim, sim. Aí a gente vai para o nosso sorteio, mas o pessoal está super Yes. encantado aqui, viu, O Rafa? pessoal pergunta, fico empolgado. Ó, eu coloquei aqui, tá? Coloquei minhas luminárias. Então, ó, se eu venho aqui em selecionar e eu venho em histórico, tá vendo aqui quantidade LED Advance? 15. Legal. Então ele tá me indicando nesse quadradinho aqui, ó, que eu tenho 15 luminárias, certo? Bacana. Se eu, de repente, sem querer, clico de novo em distribuição automática, ele vai enfiar mais 15 luminárias aqui. E aí você vai ver uma luminária em cima da outra, você vai calcular assim, ai, que bacana, deixa eu calcular. Aí, de repente, quando você vai ver, né, você vai olhar para o teu resultado lá no final, e aí, vamos olhar, vamos ver o que vai acontecer. Obrigado, Elise. Você teve aula comigo, fico feliz. Olha lá, gente, mas como assim? De repente foi para 1086 lux.
né? Muito, como assim de repente ficou demais, né? Por quê? Porque eu sem querer coloquei duas vezes, né? Ó, você vem aqui em selecionar, Advance 30, tá vendo? Então esse é um erro recorrente também, tá? Você colocar uma luminária em cima da outra e, consequentemente, vai calcular o dobro, vai calcular como se tivesse duas mesmo, tá certo? Tudo bem? É isso, ok? Muito bem, Rafa. Concluímos? Concluímos. Que bacana, gente. O pessoal está bem satisfeito, fico feliz. Todo mundo querendo saber onde tem mais informação sobre o Dialux, onde se você tem cursos que você ministra para eles irem mais a fundo. Olha, normalmente eu ministro aula de Dialux lá no IPOG, né? Então, algumas pessoas até já foram meus alunos, né? Você teve aula comigo também, Carla? Que bacana. E eu vi vários nomes conhecidos aqui, como eu não tô vendo o rostinho de vocês, aí eu acabo não, né? Mas alguns nomes eu lembro muito bem, inclusive. Geralmente eu dou aula pelo IPOG, eventualmente algum curso livre, enfim, mas normalmente, até por uma questão de falta de tempo, eu não organizo turmas e tudo mais, né? Então, é, geralmente é assim. Muito obrigada, então, pessoal. A gente se vê, então, no próximo mês. A gente vai falar sobre novos temas. Continue recebendo, então, todo o nosso conteúdo. Rafa, muito obrigado. Foi um Eu é que prazer essa agradeço. noite. Pessoal, boa noite. Muito obrigado por estarem conosco. E aí, nos vemos no próximo mês. Tchau, tchau. Muito, muito obrigado, pessoal. Obrigado, Paula. Obrigado, Ledvance. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Até. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau.